No vídeo anterior eu mostrei para vocês sobre o cálculo do ICMS, explicando sobre o cálculo por dentro, sobre a não cumulatividade, tá? Que viu legal, vamos seguir aqui. Quem não viu, vai lá ver o vídeo anterior, depois volta aqui. Vamos falar agora sobre operações que não dão direito a crédito de ICMS e como registro isso. Vamos dar uma seguinte situação como exemplo. Vamos pensar assim que eu tenho lá, comprei um item como origem, veio aqui do Paraná mesmo, tá? Então, veio do Paraná, lembrando, eu sempre penso como eu estou no Paraná. Eu sou uma empresa que está comprando no Paraná, sou dentro do Paraná, posso comprar de outro estado, mas se eu vou vender, está saindo aqui do Paraná. Vamos pensar no nosso estado aqui do Paraná para facilitar um pouco os cálculos, tá? Quem é de São Paulo, que é outro estado, respeite seu cálculo como teu estado como se fosse de origem e fica atento quanto às alíquotas pertinentes, tá? Então, assim, se eu tenho, vamos pensar que eu estou aqui no Paraná e eu vou comprar um produto do Paraná também. Então, estou no Paraná, a origem, essa mercadoria, é alguém aqui do Paraná que está vendendo para mim. Diante disso, vamos supor que a alíquota, como eu falei para vocês lá anteriormente, a alíquota pode variar conforme o produto, né? Mas vamos pensar que é 19,5%. Essa é a alíquota dentro do Paraná. Então, ou seja, comprei dentro do Paraná é 19,5%. Se eu tivesse comprado em outro estado, poderia vir a 12%. Mas comprei do Paraná, veio a 19,5%. Legal? Diante disso, vamos pensar, comprei que tipo de item que eu comprei. Falei para vocês na aula anterior que quando eu compro um produto, se eu compro com uma alíquota, por exemplo, se eu compro um produto que é para revenda, tá? Eu tenho direito a crédito de ICMS, como demonstrei na aula anterior. Também tem a situação de eu comprar essa mercadoria, por exemplo, uma matéria-prima, que eu vou usar no processo de industrialização. Também vai me dar direito a crédito, de regra geral. Agora eu estou lembrando a seguinte situação. Eu estou comprando uma mercadoria que é de uso e consumo. Então, o produto que eu estou falando aqui é material de uso e consumo. E o valor desse produto em questão, vamos colocar que o valor aqui é de 50 mil reais. Tá? Então, eu estou comprando um item, material de uso e consumo por 50 mil reais. A dúvida que fica é como vou registrar essa operação. Vamos pensar que eu fiz a compra a prazo mesmo, tá? Para a gente não ficar se preocupando com saldo de caixa. Fiz a compra lá. Se eu comprei esse material de uso e consumo a prazo, vou colocar lá a conta fornecedor. Fiz a compra desse fornecedor, vamos supor que eu comprei por 50 mil reais. Vai gerar então aqui uma obrigação de 50 mil reais e a contrapartida vou ter lá material de uso e consumo. O que é importante observar neste caso, pessoal? Essa compra de material de uso e consumo, ele não me dá direito a crédito. Se ele me desse direito a crédito, como mostrei na aula anterior, eu jogaria isso como um valor líquido aqui, descontando o imposto, tá? Porque é óbvio que dentro desses 50 mil eu tenho lá de imposto 9.750. Se fosse para revenda, eu jogaria aqui material de uso e consumo apenas o valor líquido, sem imposto, e criaria uma conta ICMS a recuperar. Porém, não é o caso. O material de uso e consumo não me dá direito a crédito. Isso já há muito tempo que é discutido e até o momento não dá direito a crédito. Ou seja, eu vou ter que colocar o valor do material de uso e consumo inteiro, os 50 mil. Tá? Então, eu vou jogar os 50 mil, o valor sem considerar essa dedução. Ele vai entrar inteiro com o material de uso e consumo. Não há o que se falar em crédito de ICMS. Entenderam? Essa é a primeira diferença aí. É crucial quando eu compro um material de uso e consumo e compro material para revenda ou material para industrialização. Ainda dentro do contexto de ICMS, vamos pensar agora um pouco diferente. Vamos pensar que eu fiz a compra desse material, tá? Mas não é um material de uso e consumo, é um imobilizado. E vamos lembrando, tá? Que esse imobilizado, ele é uma máquina que eu uso no processo produtivo da empresa, ou é um equipamento que eu utilizo aqui dentro da minha empresa, é fundamental, está dentro, vinculado com o meu processo produtivo, ou com uma atividade principal da empresa. De repente, comprei um caminhão que eu utilizo lá na minha transportadora, legal? Então, pense nesse contexto, um imobilizado que tem vínculo com o meu processo, minha atividade fim, minha atividade principal da empresa. Então, comprei esse imobilizado, vamos supor que eu paguei nesse imobilizado, mesmo 50 mil também imobilizado, e eu tenho a mesma ali, comprei dentro do Paraná, para a gente seguir o contexto do material de consumo, até para vocês poderem fazer o comparativo. Então, eu comprei lá 19,5, tem 9.750. Observe que nessa situação aqui, eu estou comprando um imobilizado que tem vínculo com minha atividade principal da empresa. Uma máquina que vai usar na minha indústria. Eu sou uma fábrica, comprei uma máquina lá, imobilizei e agora eu vou ter, então, neste caso, por não ser material de consumo e sim de imobilizado, eu tenho direito a crédito. E aí que tá.
embora eu tenha então esses 9.750, é o valor do ICMS. Eu não vou poder me apropriar desse valor de 9.750 de cara. Posso jogar lá e falar, ganhei 9.750, viva a alegria. Não, não é assim. O governo estabelece que eu posso me apropriar isso em 48 vezes. Ou seja, mês a mês eu vou adquirindo esse benefício, esse crédito, tá? E aí que começa o problema. Poxa, 48 vezes, sacanagem, né? Realmente, de fato é. Eu vou me apropriar em 48 vezes, é isso que prevê a lei. Lembrando que eu só vou começar a me apropriar desse crédito a partir do momento que esse imobilizado, essa máquina, comece a funcionar. Se eu comprei uma máquina lá para utilizar no processo produtivo, mas essa máquina não vai ser utilizada assim, vai levar 2, 3, 4 meses até o processo de instalação dessa máquina, até começar a funcionar. Enquanto isso não acontecer, eu não vou poder me apropriar do crédito, porque eu não estou utilizando ela ainda. Então, neste ponto, como já defini, vou começar, já instalei, já vou começar a trabalhar. Vou ter direito ao meu crédito, mas em 48 parcelas. Logo, eu vou pegar então o valor de 9.750 que eu identifiquei aqui do ICMS e vou dividir ela por 48 parcelas, tá? Então, eu vou pegar lá 9.750 divididos por 48, vai dar R$ 203,13 por mês. Todo mês, a primeiro momento, né? Primeiro momento, a priori, eu vou me apropriar de R$ 203,13. Legal? Como que fica o registro, então? Conta fornecedor, não muda nada, joguei lá pensando que eu fiz a compra a prazo, né, de 50 mil, e eu vou colocar uma conta chamada imobilizado. No imobilizado, mesmo com o critério que eu fiz lá na compra de mercadoria para revenda da aula anterior, eu vou me apropriar então do valor líquido, 50 mil menos 9.750 de imposto, 40.250, legal? Agora eu tenho a parte de ICMS. Presta atenção que como eu não posso me apropriar do 9.750 já de cara, eu posso me apropriar isso parceladamente, ou seja, em 48 vezes, eu vou ter que criar mais duas contas. Eu vou criar uma conta chamada ICMS a recuperar ativo imobilizado. E por que eu tenho que criar, neste caso, duas contas contábeis? Porque eu vou ter um ICMS recuperar do ativo imobilizado no ativo circulante e vou ter uma outra conta idêntica, mas desta vez no ativo não circulante. Porque observe que eu vou recuperar isso em 48 parcelas. Ó, coloquei NC aqui, tá? Que é o não circulante. Por que 48 parcelas? A legislação, o governo já definiu que é 48 parcelas. Todos os imobilizados que eu tenha direito a crédito, eu vou ter que me apropriar em 48 parcelas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir isso. Vamos colocar aqui por contexto, né? Até para a gente poder fazer os cálculos, que eu adquiri esse meu ativo imobilizado foi no mês de março de X1. Tá? Não vou colocar o ano aqui para não ficar datado o vídeo aqui. Março de X1. O que vai acontecer neste caso? Eu vou colocar, considerando que mesmo mês que eu comprei, já vou me apropriar desse crédito, a máquina já começou a funcionar, tá? Então, eu tenho R$ 213,13 por mês. Eu vou me apropriar já a partir do mês de março. Porém, eu tenho que considerar que eu tenho que separar o que é circulante e não circulante dessas 48 parcelas. Para fazer essa divisão, eu tenho que pensar na seguinte situação. O que é circulante e o que é não circulante? Se não viram alguma das aulas anteriores, vou explicar para vocês rapidamente, para a gente antecipar aqui, para quem, no pior dos mundos, não sabe como que é o cálculo. Então, assim, circulante eu considero o ano atual mais 12 meses. Então, se eu adquirir em março, vou contar lá março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deu 10 meses. De março até dezembro, contar lá março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dá 12 meses, deu 10 meses. Desses 10 meses eu vou somar com mais 12 do ano seguinte. Então, eu vou considerar de março a dezembro, tá? De X1. E mais 12 meses de X2. Então, 12 mais 10 aqui, né? Que é março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 10 meses mais 12 dá 22 meses. 22 meses, então, ficarão no circulante. Logo, vou pegar esses 203,13 e multiplicar pelos 22 meses. Deu 4.468, ficará aqui, ó, 4.468,75. Ficará no circulante.
E no não circulante será a diferença dos 9.750 menos os 4.468 do circulante, os outros 5.281,25 ficaram no não circulante. Basicamente é isso. Professor, eu não entendi. Volta lá, volta o vídeo e vê de novo 10, 20 vezes até entrar na tua cabeça o que está acontecendo aqui. Cheguei no valor de 5.000 mais os 4.000, fechou lá o total dos 9.750 para eu me apropriar. Poxa, tá legal, agora mês a mês eu vou me apropriando. Então, agora que eu fiz isso aqui, o que significa isso? Nos meses seguintes, ou a partir já desse mês, já vou poder me apropriar desse 203,13, deste valor aqui, ó. Porém, eu tenho que ficar atento na seguinte situação. Então, vai gerar aqui para mim uma conta, vou colocar aqui embaixo, ó, uma conta chamada ICMS a recuperar. Só que eu não vou poder jogar o 203,13. Por quê? Porque além do governo me obrigar a me apropriar em 48 vezes, não no total, no seu total, né, por ser um imobilizado, ele também exige que eu faça o SIAP. O que é o SIAP? É um controle do imobilizado, dos créditos de ICMS desse imobilizado. Por que eu preciso fazer esse controle? Porque desses 203,13 eu só posso me apropriar na mesma proporção das minhas saídas tributadas. Tá? O que significa isso, professor? Significa a seguinte situação. Vamos supor que eu, durante esse mês de março, vou me apropriar a partir do mês de março, que quando adquiri esse bem. No mês de março eu tive uma saída, total de saídas que eu tive, vendas, remessa, o que seja. Saídas tributadas, eu tive lá 500 mil reais. Tá? 500 mil reais eu tive de saída tributada. E vamos considerar que eu tive de exportação mais uns 200 mil. E eu tive saídas não tributadas. Aquele N ali é de não tributadas, que não tem tributação, tá? Que não teve tributação, mais uns 300 mil. Então, eu tive lá 300 mil de não tributadas. Eu vou somar toda ela e me trouxe o valor total de R$1 milhão de saídas entre tributadas, exportação e não tributadas. Desse total que eu tive então, de 1 milhão de saídas gerais, eu posso me apropriar, então, na mesma proporção das saídas tributadas mais exportação. Saídas tributadas mais exportação. Tributadas mais exportação. 700 mil. Esses 700 mil em relação a 1 milhão representa quantos por cento? 700 divididos ao total das minhas saídas representa 70%. Tá? Ou seja, desse valor de 203,13, eu não vou me acreditar dos 203,13. Mas sim de 70% desse 203,13. E assim por diante, ou seja, mês que vem, fiz março agora, março de X1, vou me apropriar. Então, vou pegar o 203,13 vezes 70%. Tá? Ele vai me dar 142,19. Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar o 142,19, vai gerar um crédito de 142,19, tá? E vou abater do meu ICMS recuperar que eu provisionei aqui, de 142,19. Eu vou abatendo. Ah, mas e como que fica no mês de abril, mês seguinte? No mês seguinte eu vou fazer a mesma coisa. Quantas saídas tributadas teve? Ah, foi 200 mil de saídas tributadas, 100 mil de exportação. E foi os 300 mil mesmo de saídas não tributadas. Eu vejo a porcentagem de quanto representa das saídas tributadas mais exportação. Deu 300 mil. Esse 300 mil representa quanto do total de saídas? Ah, 50%. Eu vou lá, pego essa saída lá, 203,13, que é o valor que eu tenho direito mês a mês, multiplico por essa porcentagem e vai ser esse valor no mês seguinte que eu vou ter direito a crédito, 101,56. E assim por diante, tá? Aí eu vou fazendo isso durante os 48 meses. Claro, na hora que zerar essas informações do circulante, quando fechar o ano, eu vou pegar a proporcional 12 meses, trazer do não circulante para o circulante, né, que é uma outra etapa, a gente pode ver isso em outro momento. Mas o que vale lembrar é que esses valores que eu vou transferindo aqui vai chegar um momento que vai ficar um saldo. E esse que eu faço esse saldo restante? Ele vai compor meu imobilizado no final, tá? Ele não vai ter escape, ou seja, eu perdi aquele crédito
E não tem como recuperar. Se nesse mês eu tive no mês de março, eu tive um faturamento, vamos supor que eu tive um faturamento muito baixo, como eu me apropriei de 142,19 do 203. Esse saldo ficou, esse resto que ficou aqui, essa diferença do 203,13 para o 142,19, eu perdi, já era. Tá? Não tem como pegar, ir lá e recuperar de alguma forma. E é por isso que eu tenho que fazer o CIAP, que é controle dos imobilizados, dos ativos, do crédito de ICMS desses imobilizados. Que eu posso ter várias máquinas. Cada vez que eu compro uma máquina, eu estou ativando esse novo bem, esse novo maquinário, eu tenho que começar a fazer os cálculos sempre considerando 48 vezes. E eu tenho que ter um controle paralelo, até mesmo para poder garantir, se uma fiscalização pegar e perceber que no meu montante de crédito lá tem R$ 1 milhão de crédito de ICMS, quanto desse valor trata-se de ativo imobilizado e onde que está o controle evidenciando quantas parcelas foi, qual foi o cálculo que eu fiz para me dar o direito a crédito, para ter certeza que eu não estou me apropriando do valor integral e sim do valor proporcional às rendas tributadas mais exportação. Então eu tenho que me preocupar muito quanto a isso, fazendo esse cálculo mês a mês. Beleza? Pessoal, vamos falar agora sobre o DIFAL, o diferencial da alíquota. Tá? O diferencial da alíquota, como falei para vocês anteriormente, é a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Essa diferença de alíquota que eu tenho que me preocupar com o recolhimento. Agora vamos pensar na seguinte situação então. Lembrando, eu estou dentro do Paraná e eu estou comprando uma mercadoria oriunda do estado de, sei lá, de Pernambuco, tá? Então, ó, Pernambuco. Esse aqui é a minha origem, tá? Origem Pernambuco. Vamos supor que essa mercadoria em questão, vamos facilitar a matemática aqui, né? Colocar um valor de 100 mil reais, acho que está de bom tamanho. Vamos pegar aqui o valor de 100 mil reais. Então vamos pensar na seguinte situação, estou comprando uma mercadoria, vamos falar agora origem, estou comprando uma mercadoria de origem Pernambuco. Lembrando, estou dentro do Paraná e eu comprei essa mercadoria e vamos colocar lá para facilitar os cálculos matemáticos, 100 mil reais, né, para facilitar a percepção desse valor, da questão de imposto. 100 mil reais. Origem Pernambuco, você já deve ter visto lá, todo que vem, eu falei para vocês, está vindo de outro estado, regra geral, vem de outro estado para o Paraná, sempre vem a 12%. Se vocês observarem aqui, ó, destino Paraná, vem tudo a 12%. Então isso já facilita um pouco a vida de vocês. 12% é a alíquota quando se trata de origem de Pernambuco, certo? Então, eu sei que 100 vezes 12% eu tenho de ICMS 12 mil reais. Vamos pensar que essa mercadoria que eu comprei, pessoal, eu comprei essa mercadoria com o intuito de ser material de uso e consumo. Então, não é imobilizado, não é insumo, não é revenda, é material de uso e consumo, tá? É um material qualquer que eu vou utilizar lá na empresa, mas não tem vínculo com o meu processo produtivo. Vou usar no administrativo, de repente, esse produto. Então, ele é material de uso e consumo. Vou escrever aqui, material de uso e consumo, certo? Então, vou pensar agora nas 3 regras para definir nessa compra se eu sou obrigado a pagar o diferencial da alíquota. Primeiro ponto, origem interestadual. Correto, vem de Pernambuco, estou no Paraná, tem que pagar o DIFAL para o primeiro item. Vamos ver se está a sequência nos 3 pontos. Segundo item, tem que ser material de uso e consumo ou imobilizado. Opa, material de uso e consumo, segundo item, também procede. E terceiro item, eu tenho que ser contribuinte do ICMS. Legal, eu sou contribuinte do ICMS, então eu tenho que pagar o DIFAL. Como é que eu faço o cálculo do DIFAL, professor? Vamos supor, o que eu tenho que fazer então? Qual que é a alíquota dentro do Paraná? Vamos supor que a alíquota interna, vou colocar aqui, ó, alíquota, vou colocar aqui, alíquota interna, o alíquota do Paraná, né? Vamos colocar que a alíquota do Paraná é de 18%, só para facilitar a matemática, normalmente é 19,5% aqui, vamos colocar 18%, tá? Então a alíquota interna é 18% desse produto em questão e vindo de outro estado, ele está vindo a 12%. Então tem uma diferença de 12 para 18. Tem que tomar muito cuidado aí. Não é só fazer 12 menos 18, dá 6% e lasca 6% de imposto e só alegria. Não. Eu tenho que fazer o cálculo, primeiro tirar o imposto que estava na nota, né? Como veio a 100 mil reais, tem 12 mil de imposto. Eu vou tirar esse 12 mil primeiro de imposto,
ficar com o valor líquido, embutir o cálculo, o imposto, fazendo o cálculo por dentro, que eu já mostrei em outros vídeos para vocês, embutindo esse valor de imposto, para daí sim eu ver quanto vai dar de imposto e pagar a diferença. Vamos fazer isso na prática, olha só. Então, eu tenho aqui 100 mil reais, eu peguei na nota fiscal, menos o imposto de 12 mil, que é 12%, dá 88 mil. Achei o valor sem o imposto. Agora eu vou simular se essa mesma empresa fosse vender esse produto dentro do Paraná, considerando a alíquota de 18%. Então, eu vou pegar, lembra aquele cálculo matemático? 100 menos 18 dá 0,82. Eu vou pegar o 88 e dividir por 0,82. Aí ele vai dar 107.317,07, tá? Então, lembrando, eu peguei lá o 100, tá? Peguei lá o 100 menos 18 dá 0,82. Aí eu peguei esse 0,82, 88 mil divididos por 0,82, quer dizer que a empresa em Pernambuco está me vendendo por 100, essa empresa do Paraná venderia para mim por 107, porque a alíquota é de 18%. Logo, se eu pegar esse valor aqui e multiplicar pela alíquota interna do Paraná por 18%, o ICMS seria, se eu comprasse dentro do Paraná, o ICMS devido seria de 19.317. E agora eu vou pagar o diferencial da alíquota. Qual é o DIFAL? É a diferença, 19, comprando dentro do Paraná, menos os 12 que eu paguei quando comprei de outro estado, lá de Pernambuco. Deu 7 mil. Esse é o meu DIFAL, tá? Lembrando que DIFAL é diferença de alíquota, certo? Eu vou pagar essa diferença. Como que eu faço o registro neste caso? Muito simples. Eu vou ter lá, supondo que eu comprei do fornecedor, né? Fiz a compra do fornecedor. Pro fornecedor eu paguei quanto? Paguei os 100 mil. Então, o fornecedor gerou uma obrigação de 100 mil reais. Esse valor entrou como material de uso e consumo. Qual o valor? Lembra que eu falei para vocês? Não dá direito a crédito. Então, ele vai entrar aqui também os 100 mil, certo? Mas e o DIFAL? Vai entrar aqui como DIFAL a recolher. Eu vou repassar esse valor para o governo, que é o valor dos 7.317,07. E eu posso colocar aqui em contrapartida, ou eu posso criar uma conta chamada despesa com DIFAL, ou eu posso já colocar com material de uso e consumo, que eu entendo que é melhor colocar com material de uso e consumo, porque isso vai agregar no valor do material de uso e consumo. Eu não paguei 100. Como eu tenho mais 7 mil de DIFAL, na verdade ele me custou 107 mil. Então percebam que no total vai dar o 107, que é o mesmo valor que se tivesse comprado no Paraná. Assim é feito o ajuste para que não exista essa guerra fiscal, onde que eu penso, não vou comprar do Paraná, porque o imposto é maior, vou comprar de Pernambuco, porque o imposto é menor. Vai dar elas por elas. E às vezes até pior. Que pensem que às vezes quando eu comprei essa mercadoria lá de Pernambuco, o fornecedor de Pernambuco, ele parcelou isso aqui para pagar em 10 vezes, né? Então, eu vou pagar parcelados 10 vezes. Esse 7.317 de ICMS de DIFAL, eu não vou poder parcelar em 10 vezes. Eu vou ter que pagar agora no ato, no mês, dentro desse mês ainda, já no início do mês seguinte, em conta gráfica. Então, eu tenho que ter esse planejamento tributário. Se vale a pena eu comprar de Pernambuco, eu não estou nem levando em questão os critérios de frete. Vamos supor que nem tem frete para vir de Pernambuco, frete grátis. Tá? Mas eu tenho que ficar atento por conta desse imposto, que eu vou pagar esse imposto em conta gráfica, eu não vou poder parcelar em 10 vezes. Se eu tivesse comprado no Paraná, eu ia pagar os 107, só que ia parcelar em 10 vezes os 107 mil. E aqui eu estou parcelando os 100 e os outros 7 eu estou pagando na hora. Então eu tenho que pensar nisso, fazer uma análise tributária para ver a melhor viabilidade do processo. Só para vocês entenderem como se funciona o DIFAL nesse momento, como funciona uma operação do DIFAL, o diferencial da alíquota, pensando lá na minha compra de material de uso e consumo. Se porventura eu tivesse comprado então um imobilizado, o cálculo era igual. O que tinha de diferença? Eu ia gerar a mesma coisa de DIFAL recolher, porém o crédito de ICMS desse DIFAL aqui, ó, eu ia somar junto com o crédito de ICMS lá do imobilizado normal. Ia dividir inclusive em 48 parcelas. Ia pagar no ato o DIFAL agora, mas o meu crédito eu ia me apropriar em 48 vezes, junto com os outros créditos, os demais créditos que eu tinha direito lá numa operação sem DIFAL. Tem essa operação também, esse cuidado que eu tenho que ter e não deixar o DIFAL de lado, por isso que é muito importante entender esse cálculo, porque as empresas podem estar omitindo tributação, né, sonegando imposto sem ter a percepção, ou até mesmo pagando imposto quando não tem boa comunicação entre o setor fiscal e o setor de compras. Neste caso,
eu vou revender, sou um revendedor, comprei um produto lá de Pernambuco por valor de R$10.000 e eu vou pegar esse produto e vou vender lá para um cliente meu de Pernambuco, tá? Primeiro ponto é a alíquota, né? Vou olhar aqui na minha tabela, origem Paraná, destino Pernambuco. Eu já percebi que neste caso a alíquota para Pernambuco, Paraná, Pernambuco é 7%, tá? Tá aqui, ó, 7%. Neste caso a alíquota então é 7%. Não vai dar 700, né? Observe que eu estou vendendo agora, 10.000 é o valor sem imposto. Eu vou calcular o imposto dentro. Como que eu faço? Vou pegar o 10.000, dividir por 0,93, dá 10.752. Por que isso? 7%, 100 menos 7 dá 0,93. Pego 10.000, divido por 0,93 e vai dar 10.752. Aí sim, eu vou pegar esse valor vezes 7%, que vai dar exatamente o ICMS de R$ 752,69. Agora que eu fiz esse cálculo, então eu estou revendendo uma mercadoria, comprei uma mercadoria, estou revendendo lá para o meu destinatário, para o meu cliente em Pernambuco, certo? Porém, o meu cliente, eu tenho que chegar e perguntar para ele. Não é simplesmente eu vou vender e ele que se vire. Eu tenho que saber o que ele vai fazer com esse produto. É complexo? É, mas tem que ser feito. O que eu tenho que fazer então? Ver se entra nos 3 quesitos de DIFAL. Primeiro ponto, essa mercadoria é uma operação, uma venda interestadual? Sim. Segundo ponto, esse cliente vai fazer o que com esse produto? Ele vai usar como material de uso e consumo. Opa, tá também batendo para o DIFAL. Terceiro ponto, ele não é contribuinte de ICMS. Se ele for contribuinte, ele que se vira para o recolhimento. Não, ele não é contribuinte, ele é um prestador de serviço. Eu peguei um produto aqui, estou revendendo para ele lá e ele vai consumir esse produto, material de uso e consumo, e ele não é contribuinte de ICMS, porque ele é um prestador de serviço, nem tem inscrição estadual, só tem inscrição municipal, tá? Diante disso, esse DIFAL é de minha obrigação fazer recolhimento. A mercadoria vai ter que sair com a guia paga. Como que eu faço o cálculo? Observe que eu já achei o valor do ICMS aqui, ó. Peguei os 10.000, embuti o ICMS, deu 752,69 numa operação interestadual. O que eu tenho que fazer? Ficar muito atento quanto a isso. Eu não vou usar a alíquota interna, tem que achar a alíquota interna. Eu não vou usar a alíquota interna do Paraná, porque eu tenho que simular a venda lá em Pernambuco. Eu vou ver qual que é a alíquota interna deste produto que eu estou vendendo dentro do Paraná para Pernambuco, quanto que é lá em Pernambuco. Vamos supor que eu fui lá, olhei a legislação, pesquisei, decidi e identifiquei que a alíquota lá em Pernambuco é de 19%. Essa é a alíquota. A alíquota interna em Pernambuco. Tá? Isso é muito importante. Não posso usar a alíquota interna do Paraná. Não me interessa Paraná, interessa Pernambuco. Tá? Então, vou colocar a alíquota interna de Pernambuco, vamos supor que é 19%. O que eu tenho que fazer então? Como eu sei que a mercadoria é de 10.000 que eu estou vendendo, eu vou fazer o cálculo por dentro de volta. Eu vou pegar esses 10.000 aqui e vou dividir por quanto? Lembrando, aqui eu fiz o cálculo lá considerando 100 menos 7, que deu 0,93. Vou fazer a mesma coisa considerando agora o 100 menos 19, que vai dar 81. Então, vou pegar lá esses 10.000 e dividir por 0,81. Vai dar 12.345. Esse aqui, vezes os 19%, dá 2.300. Esse aqui é o ICMS dentro de Pernambuco. Aí eu vou pagar o DIFAL, qual será ele? 2.300, que era lá em Pernambuco. Eu vendendo aqui foi 752, deu um DIFAL de 1.592,99. Entenderam? Então, peguei o valor de 10.000, fiz o cálculo por dentro, embuti o valor do ICMS e emiti a nota fiscal 10.752,69. Aí eu vou lá, faço o cálculo, pego de volta esses 10.000, vejo a alíquota que é dentro de Pernambuco, no destino, a alíquota interna do destino, faço o cálculo por dentro de Pernambuco, como se eu estivesse lá dentro de Pernambuco, vendendo para ele dentro de Pernambuco. Acho o valor de ICMS que é 2.345 e eu pago a diferença, 2.345 menos 752, ele vai me trazer o valor de DIFAL, tá? Fazendo o registro contábil, eu vou ter aqui na minha conta cliente,
No meu cliente vai ter o valor do 10.752, que é o valor da nota fiscal. Vai ter lá uma receita com vendas, neste caso, no valor de 10.752. Eu vou ter lá uma despesa com ICMS no valor de 752,69 e ICMS a recolher no valor de 752,69. Igual uma operação, a mesma operação que eu faço lá naquela venda que eu fiz em outra aula, demonstrando para vocês a operação normal de venda, tá? Só que aí ficou faltando a DIFAL, e neste caso eu vou criar lá então uma conta chamada DIFAL a recolher, tá? Neste caso de R$ 1.592,99. Em contrapartida, eu vou criar uma conta, ou jogo na conta despesa com ICMS, ou eu posso até mesmo jogar numa conta chamada despesa com DIFAL, no valor de R$ 1.592,99. Legal? Joga esse valor, então o meu cliente vai pagar os 10 mil, vai gerar receita de 10 mil. Aí questão de negociação, se eu falo com o meu cliente lá para ele pagar essa guia, ó, paga essa guia para mim em vez de DIFAL, ou faço um bom planejamento tributário para levar em consideração o custo desse produto, as formas de pagamento, tem que ficar bem atento nesses detalhes. Mas essa é a operação normal, pensando no DIFAL, lembrando, pessoal, sempre dos quesitos que determinam se eu sou obrigado a fazer esse complemento de DIFAL ou não. Se vemos no futuro, até lá!